Denilson Lima é conhecido como o confeiteiro de luxo, né? Ele faz uns bolos assim diferentes, olha isso, gigante assim, uns negócios astronômicos, fora do normal. Ele é bem maximalista, ele gosta de tudo dourado e o preço é maximalista também. Faz pra todas as famosas, Adriane Galisteu. Você é Adriane Galisteu? Não, é couve. Faz os bolos das Marias, faz panetone também. Olha o catálogo dele de Natal. Natal de herança. Olha o bolo. Chocolate com gotas de chocolate recheado de ganache de chocolate ao leite meio amargo com laranja. R$ 5.600. Chocolate com gotas de chocolate recheado com Nutella crocante e caramelo com flor de sal. R$ 5.400. Chocolate com gotas de chocolate recheado com limoneto e geleia de framboesa, R$ 5.500. Um negócio que você vai entrar por cima e sair por baixo. E vai aumentando até chegar em chocolate com gotas de chocolate recheado com creme de macadâmia, com macadâmias caramelizadas ao mel e caramelo flor de sal. R$ 25.000. O panetone duplex. R$ 25.000. Óbvio que tem uns, né, mais baratinhos. Tipo esse aqui que é... tá de graça. 530. Tem esse também, que ele não é tão decorado, mas ainda é caro. 4.100. Tem tâmaras recheadas também por R$ 500. Árvores decorativas de R$ 1.000 cada. Caixa de urso com doce, 590. Meu Deus, que loucura. Assim, óbvio que é lindo, é um trabalho de uma obra de arte. Ele é o dono do Morango do Amor de luxo, vocês lembram? Que custava tipo R$ 2.500. Gente, vocês sabem que o Morango do Amor já virou sucesso no Brasil inteiro. Ele fez a coleção dele de Morango do Amor. Provando uma caixa de Morango do Amor de R$ 2.000. Só pra vocês relembrarem, porque a gente já tinha visto esses vídeos. Se você ainda não sabe o que é, você vai achar que é, sei lá, uma joia, né? Olha que caixa linda. Olha, eu não caí em nenhuma dessas trends recentes. Mas essa aqui, eu tava aguando já. Eu botei até um flash. Gente! Meu Deus, eu tô em choque. É bem bonito. Tem uma estética meio europeia, assim, do século XX. Uma coisa gregoriana. Realmente uma obra de arte. Se fossem esculturas, ao invés de comida, eu até entenderia, sabia? Se fosse um negócio realmente folheado a ouro de verdade, pra você colocar na estante, eu acharia, tipo assim, tá, beleza. É o item de colecionador, ele faz coleções, né? Mas com comida é complicado. Gente, eu recebi um Morango do Amor de R$ 2.000. Vou experimentar com vocês. Gente, olha a beleza. Não dá vontade de comer porque é tão lindo. Aliás, dá muita vontade de comer, mas olha a perfeição disso daqui. Agora vamos experimentar. Calma. Tô com medo de quebrar meu dente. Olha a cara que a Mari parou. Como não sentir orgulho deles, né, gente? Uma verdadeira obra de arte, esses morangos que eu criei, com todo amor, todo carinho, e conquistei. Ele tem um negócio com metalizado, né? Eu tenho um pouco de medo desse negócio que brilha, assim, porque da última vez que eu falei sobre, o pessoal tava comprando na prateleira errada, mas eu acho que o dele deve ser comestível, não é possível que é microplástico, não. Por R$ 2.000? Como não sentir orgulho deles, né, gente? Uma verdadeira obra de arte, esses morangos que eu criei, com todo amor, todo carinho, e conquistar o coração dos brasileiros. Realmente foi um acontecimento. Muito obrigado. Aumentou agora a quantidade, são mais unidades. Olha isso, quem come não sabe o que dizer de tão delicioso que é. Nossa nova versão custa R$ 3.600. Já garantiu a sua? Em um mundo onde os ovos de Páscoa são apenas doces, um confeiteiro decidiu fazer história. Eles me parecem muito uns ovos decorativos russos. Esses aqui, ó. Eles, de fato, são joias. São feitos com ouro e pedras preciosas. Fabergé. Ovos de Peter Carl Fabergé. Até aparece o vídeo dele. Quando a gente pesquisa os ovos de Páscoa, parece ele fazendo, ó. São bem parecidos. Em um mundo onde os ovos de Páscoa são apenas doces, um confeiteiro decidiu fazer história. Esse é Denilson Lima. Um nome que virou sinônimo de arte, elegância e chocolate. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Denilson Lima. Enquanto muitos buscavam o comum, ele escolheu o extraordinário. Inspirado nas joias imperiais da Rússia, Denilson criou os ovos Fabergé, que não só encantam os olhos, mas derretem o coração. Verdadeiras esculturas de chocolate
Cada detalhe meticulosamente esculpido, cada cor, cada brilho, pensado como se fosse uma obra-prima de um museu. Não era só Páscoa, era espetáculo. Meio capital dos Jogos Vorazes, né? Vocês não sentem, não? Era experiência. E foi assim que Denilson transformou a tradição em tendência, o chocolate em luxo. E ele mesmo em lenda. Que é absurdamente caro, a gente já sabe. Mas queria saber qual a forma de pagamento. Será que ele tem o meu panetone Minha Vida? Ou parcela de 18 vezes? Eu acho que ele não parcela, viu? Talvez tenha que ser no Pix mesmo. Você vai ter? Provando um ovo de Páscoa de 4.000 e... Inclusive, eu conheci ele pelo Santino. É Santino, é Soltino. Gente, descobri hoje, eu jurava que o nome dele era Santino. É Soltino. Porque eu vivia vendo ele testando os ovos de Páscoa e tal. Ele vive mandando pra ele os ovos caros. O rico odeia tanto que o pobre tem acesso às mesmas coisas que eles. Que nem o mesmo panetone eles querem a plebe consiga comprar. Me passa uma vibe muito assim, sabia? Porque quando a gente pensa em artigos de luxo, roupa, sapato, todas essas coisas são replicáveis, né? Só que quando a gente fala de comida, a gente tá falando de uma coisa que não dá pra você refazer igual, pelo menos. Dá pra fazer parecido. Mas que mesmo que você faça, não vai ter mercado suficiente, porque nenhuma pessoa que tem o mínimo de noção, consciência sobre o próprio dinheiro, mesmo que tenha, se essa pessoa tem noção de como é difícil e como o mundo é injusto, ela não compra um ovo caro desse tanto. Ela não acha normal pagar 5, 6 mil reais numa comida. Eu acho isso aqui a pontinha do capitalismo sublime, assim, ó. O capitalismo tardio gritando. Vou até tomar uma água, que minha garganta tá até meio seca. Não sei, parece até meio errado comer uma coisa assim. Tipo, parece que você tá comendo um móvel da sua casa. Não é porque eu acho estranho e bizarro a gente pagar caríssimo, absurdo, num valor de uma moto em uma comida, que eu não posso admirar o trabalho artesanal. É lindo, de fato é lindo, mas eu acho esquisitíssimo. Esquisitíssimo. E um detalhe que eu reparei, não sei se vocês perceberam, não tem um brinquedo dentro, não tem um carrinho da Hot Wheels. Repararam que veio vazio dentro? Lindo, gente, é lindo. É lindo, 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 lindo. Reação do Carlinhos Maia, comendo. Ah, é claro! Óbvio! E você acha que ele ia ficar de fora dessa? Claro que não, né? O famoso ovo de Páscoa gigante do Denilson. Eita briga! E a vaca agora sumiu. E aí, hein? Força! O negócio tudo caindo no chão. É, não, mas não é nem isso. Eu vou botar não. Ou então pega essa outra faca e vai batendo assim. Cadê? Vamos lá. Tá indo. Tá. Eita, que... Já. Eita, que recheio. Olha. Eita, tem. E um monte de camada, né? Chocolate que custa 15 mil reais. 15 mil reais! Gente, vocês têm noção que eu comprei a minha moto por 10 mil reais? A minha moto custou 10 mil reais. A minha moto, eu monto em cima da moto, eu boto gasolina nela e ela custou 10 mil reais. 10. Um ovo de Páscoa, 15 mil. 15 mil reais. Com 15 mil dá pra comprar um carro usado, gente.
Ou é aquele ovo caro que o povo tá apostando? O que acontece? Ele usa estratégia de marketing, óbvio, e ele é um bom marqueteiro. E o que ele faz? Ele manda esses ovos de Páscoa pra influencers muito específicos, que combinam com essa estética. Eu acho que ele faz muita coisa de graça pra promover a marca dele. Tipo, bolo da Virgínia, da filha dela. Esses ovos, assim, que ele manda pra influencers, eu acho que é recebido. Não acho que eles comprem. Eu acho que é recebido. Mas daí, nisso, outras pessoas que não têm tanta influência vão lá comprar, né? Isso é coisa de Daniel. É, porque ouvi dizer que esse ovo é 15 conto. Eu não pago 15 conto no ovo, admiro. Gente, mas eu vou falar pra vocês, a caixa é uma joia, viu? Passada. Olha. Que coisa linda. Como é que abre, hein? Valem. Isso aqui só pode ser ouro, viu? Eu paguei 4 mil reais nesse ovo de Páscoa. Vou tentar reproduzir igualzinho e no final eu te conto quanto eu gastei. Ele é inspirado naquele ovo Fabergé, que é um item de decoração que é bonito, mas eu particularmente não gosto muito. Tirando essas joias de E aí, fez uma cara. gelatina que não tem sabor, o ovo é muito gostoso. Mas vale 4 mil reais? Vamos descobrir. Eu comecei descascando e tostando as amêndoas e as avelãs que eu vou usar pra fazer o pralinê, que são essas nuts caramelizadas que vão ser o elemento central desse ovo, porque elas vão tanto no recheio quanto na casquinha de chocolate. Um dos cremes é um brigadeiro meio amargo, que não tem segredo, todo mundo sabe fazer brigadeiro, né? Eu vou triturar o pralinê pra colocar no nosso segundo recheio, que é uma ganache de chocolate branco caramelizado. Ele descreve como ganache de caramelo, mas eu não acho que ele faz um caramelo pra acrescentar, senão ficaria muito doce. Também por isso eu acho que ele usa chocolate meio amargo na casquinha, porque equilibra. E a montagem é simples, uma camada de ganache de caramelo com pralinê, uma de brigadeiro meio amargo, cobre com mais chocolate e mais pralinê. Enquanto gela, a gente faz as decorações. Eu preparei um molde das peças dele pra... Gente, já estão falsificando até ovo de Páscoa. Meu Deus, eu tô gagging. Eu achei que ele ia fazer só o ovo de dentro. É exatamente igual. Mas só dessas mais durinhas. Das outras que eram de pasta americana, não dava pra fazer molde porque elas eram muito moles. Então eu tentei usar outros moldes parecidos que eu já tinha aqui em casa. E agora pra mim a parte mais divertida, que é a decoração. E deixa eu falar uma coisa, vocês que me conhecem sabem que eu jamais pagaria 4 mil reais num ovo de Páscoa, né? Esse vídeo só tá acontecendo porque o PagBem que tá patrocinando. Ah, tá. O negócio rende mais. E olha só, foi só o tempo de uma publi pra gente finalizar a decoração. Ele só ficou um tom de dourado diferente, mas ele me custou por volta de 112 reais. Pera. Falso. O verdadeiro tá mais bonito. Mas os dois têm seu valor. É que esse ficou assim, uma versão do Piniquim. Uma versão mais assim, mais humilde. É bom lembrar que o preço final de um produto vai muito além do preço de custo. Mas me fala o que você achou. Um beijo e até a próxima. 17 mil reais! Isso é muito dinheiro! Ganhei essa obra de arte comestível de 17 mil reais! Olha os detalhes. Agora eu não sei nem como abrir, meu povo. Eu vi que o Denilson, que ele que me mandou, abriu com um martelo. Não tem um martelo. E é em formato de coração mesmo. Cada detalhe desse é feito à mão. Você tem noção? Como é que abre isso aqui? Meu Deus do céu. Tira da caixa, jumenta. Sai, caixa! Ai, recomendado é abrir com martelo. Mas eu não tenho martelo, então vou abrir com isso aqui. Não dá vontade de coisar. Vou quebrar não, vou quebrar. Ai! Olha como é dentro, gente. O que tem aqui dentro? Ó a grossura. Vocês comprariam? Comenta aqui. Bom. Veio meio torto. Ou eu tô louco? Tá um pouquinho tortinho. Mas é claro que a Vivi Bora tá no meio. E com certeza a Virgínia vai comer. Ela vai comer tudo sozinha. Certeza. O tamanho desse chocotone. A maioria dos influenciadores, eles não querem pagar e ainda colocam um preço. Ai, nossa, mas em fulano era tanto. Ai, que eu recebi uma proposta de uma confeiteira tal, que ela ia fazer pra mim de graça. E por que não foi lá? Por que fica vindo até você, ainda fica jogando na cara que fulano cobrou mais barato ou que fulano deu de graça? Tem muita. Tem gente que compra e não paga. Ah, porque tem nome e acha que pode tudo. Não é bem assim. E eu adoro essas que tem nome. Que elas chegam achando que eu consigo. E na hora fala, gente, eu não consigo, infelizmente. Não que eu quero ser mal em fazer isso, mas só pra ela achar que a vida, ela não vira em torno dela, que ela não é, sabe? Então, óbvio que eu faço muita coisa com influenciadora, mas ela precisa ser uma pessoa que se conecte comigo. Como que a Virgínia se conecta com ele? Eu queria muito saber.
Esse foi o motivo pelo qual eu fiz esse vídeo. O conteúdo dele já era viralizado antes, né? As pessoas já tinham falado muito sobre, mas esse vídeo daqui, ele deu uma estourada na bolha quando o Rangel fez. Para! Meu Deus! Isso aqui simplesmente é um panetone de R$5.900. Do mesmo criador do Morango do Amor de R$2.000. Que coisa mais luxuosa. E antes de gravar o vídeo, claramente eu neguei o pedaço pra uma grávida e me deu terçol. E você, se não der like nesse vídeo, vai ter terçol amanhã cedo. Joguei. Meu Deus do céu! Dá dó de comer. Olha isso, é uma joia. É tudo de comer? Ó, o recheio dele é de creme de macadâmia com caramelo, flor de sal e macadâmias caramelizadas ao mel. Em volta dele é todo de chocolate belga. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Vou tirar com a mão mesmo. Olha isso! Eu não sei nem qual parte eu como. Capitalismo tardio! E óbvio que com tantas pessoas comendo as comidas que ele faz, a vida pessoal dele ia ser colocada em questão. O que tá acontecendo agora na vida do Denilson, essa figura daqui, é que começaram a trazer de volta à tona coisas do passado dele, da família dele. E pessoas dizendo que ele abandonou a família dele, que ele não se importa com a família dele, que ele vende esses panetones absurdos, mas não tá nem aí pra própria família. Inclusive, ele foi nesse podcast daqui, A Dor que Virou Arte, com Denilson Lima. Parece Terapia, sessão 64. Eu sou de uma cidade muito pequena, no interior do Maranhão. Eu nasci lá, se chama Paraibano. Todos acham que é na Paraíba, mas não é, no Maranhão, Paraibano. E eu fui uma criança, né, já entrando aqui nessa parte minha da infância, eu sempre fui uma criança muito esperta. Sofri muito, né? A minha mãe, ela me abandonou com... Ela deu depressões pós-parto e me abandonou. Me deu pra minha avó me criar. E eu fui criado pela minha avó, argentina. A minha avó também, ela já vinha de uma frustração muito grande de um relacionamento. Por quê? Porque o marido dela abandonou ela também com os filhos. Ou seja, a minha avó, ela era mais seca. Ela era aquela que também já vinha com essa de doar. Tudo que era... Minha avó era muito boa na cozinha. Então, ela ajudava muitas pessoas nessa parte de... Como que eu posso falar? Ela queria presentear as pessoas. Eu sentia que ela presenteava as pessoas com os bolos. Ela fazia bolo, mas não bolo decorado. Bolo para tomar café. E todo mundo amava os bolos dela. Era delicioso. A maneira de demonstrar afeto era através dos bolos que ela fazia, da comida que ela conseguia fazer. Sim, era muito boa a comida dela. E eu era aquela criança que ficava muito no pé dela. Olhando, vendo o que ela estava fazendo. E ela era meio grossa, era o jeito dela. Hoje em dia eu vejo que era o jeitinho dela. E eu era muito apaixonado pela minha avó, ainda sou até hoje. Ela era mais bruta, né? Ela era mais bruta, mas eu gostava muito dela, porque ela realmente... Eu tinha ali um sentimento muito grande por ela, acho que era uma raiz que vinha ali, sabe? Enfim. E... Ele tem um anel com a inicial do nome dele. Eu sinto que isso fala mais sobre a personalidade dele do que as comidas que ele faz, sabia? Grossa, era o jeito dela. Hoje em dia eu vejo que era o jeitinho dela. E eu era muito apaixonado pela minha avó, ainda sou até hoje. Ela era mais bruta, né? Ela era mais bruta, mas eu gostava muito dela, porque ela realmente... Eu tinha ali um sentimento muito grande por ela, acho que era uma raiz que vinha ali, sabe? Enfim. E meu pai, ele foi muito rude, muito grosso comigo. Meu pai nunca me aceitou pela minha sexualidade, por eu ter esse jeito mais delicado. E o meu pai, Pra quem tava perguntando se ele era gay, não sei, mas hétero a gente diz que não. Ele nunca aceitou esse meu jeito. Então... Desde pequeno? Desde pequeno. A partir do momento que a minha mãe me doou pra minha avó, o meu pai também se afastou de mim. Eles moravam numa cidade muito pequena também, um interior, que não tinha nem luz elétrica, né? Mas eu sempre fui aquela pessoa muito positiva. Óbvio que eu era uma criança que sofria muito bullying, né? Tipo, tanto das vizinhanças como na escola. O que você lembra? Eu lembro que as pessoas, elas ficavam me criticando muito por esse meu jeito de ser mais aflorado, né? Tipo assim, nossa, esse jeito de ser gay, né? Então... Esse jeito, assim, mais... Sabe? Um jeito assim, esse jeitinho, assim. Ela tinha um pedaço e eu ficava com pena, porque ela dava o dela
pra mim e eu ficava, meu Deus, mas por que ela tá fazendo isso? Generosa, né? Generosidade. Uhum. E, enfim, eu também sempre fui uma pessoa muito boa, assim, eu nunca pensei com maldade. Então, assim, eu sofri muito, eu sofri por eu ser pobre, eu sofria por eu ser uma pessoa muito. As pessoas abusavam de mim de todas as maneiras, assim. E o que eu fazia? Eu tentava, sei lá, se tinha um aniversário, se tinha qualquer coisa, eu criança ali com 7, 10 anos, eu ficava tentando agradar as pessoas. Pra se sentir aceito. Como você tentava agradar? Fazendo, sei lá, um docinho de aniversário. Eu ficava, sei lá, na escola, eu ficava fazendo todos os trabalhos de todo mundo, quando eu era artístico. Eu sempre tive esse dom da arte. Criança, eu com 4 anos de idade, eu assistia Ana Maria Braga e falava, nossa, isso eu consigo fazer. Eu sei fazer isso. Parece que é um dom que Deus já colocou dentro de mim. E eu lembro que o que mais me deixava feliz, o que mais me deixava em paz... É que, na verdade, o gay, ele vem com essa configuração de fábrica mesmo, tá? A maioria já vem com pacote inglês instalado. E uma grande parte também com artes nível superior. Então, não é só você, não. A maioria, né, dos gays, ele vem com essas 2 unidades de pacote básico. Fora, né, uma aptidão que você pode ou não desenvolver pra fazer um cabelo, pra fazer uma unha. Tem essas partes, né? Já vem na configuração do gay. É interno. Quando eu estava desenhando, era quando eu estava pintando. E fazendo os docinhos também? Fazendo os docinhos também. A minha vida inteira eu fui questionando por que eu nasci assim. Mas assim, a partir do momento, acho que com 12 anos de idade, eu comecei a questionar. Aí eu comecei a ficar muito depressivo. Eu comecei a ser uma pessoa ruim. Digamos. O que é uma pessoa ruim? Uma pessoa que, por exemplo, eu fui tão acusado. Sei lá, uma época eu lembro que falaram de um perfume, de alguma coisa assim, que eu tinha pegado esse perfume. E eu realmente peguei naquele momento. Porque eu já estava tão sendo acusado de coisas ruins que falavam que eu não fazia, que eu fazia, que eu falei, bom, eu vou pegar esse perfume e vou presentear uma pessoa. Você acredita que eu fiz isso? Acredito. Depois eu me senti mal. Pois eu falei, por que eu fiz isso? Você pegou o perfume pra presentear quem? Uma madrinha minha. Porque eu tava me sentindo tão só. Todo mundo jogando pedra em mim naquele momento, que eu falei assim... Eu preciso que alguém goste de mim. A minha avó, ela gostava de mim. Mas a minha avó, ela era um pouco influenciada pela minha irmã. Então a minha avó, a partir do momento que ela gostava de mim, mas ao mesmo tempo, ela era muito influenciada, então minha irmã, ele é assim porque você dá tudo pra ele. Mas a minha avó nem me dava tudo. A minha avó só me dava, tipo assim, o que ela via que... E ela sempre foi uma pessoa muito esperta. Ela, Denilson, você não pode andar com essa pessoa. Eu quero que você ande com pessoas do bem. Eu quero que você vai ser grande um dia. Ela sempre me motivou. Ela sempre soube também que eu seria uma estrela, assim, né? Ela percebia que havia algo diferenciado em você. Ela sabia. E... Isso Você me ainda motivava. não, você ainda não. Eu também já sabia. Já sabia? Tudo que eu vivo hoje, eu já sabia que ia acontecer. Nossa, ele é muito poderoso, gente. Durante esse podcast, na íntegra, a gente consegue ver que ele tá com 1 hora e 1 minuto. Inclusive, algumas partes desse podcast parecem ter sido cortadas, porque minha equipe foi atrás de alguns trechos e a gente não conseguiu achar eles no podcast. Então, provavelmente, alguém da equipe dele ou ele mesmo pediu pra cortar. Só que depois desse vídeo, a família dele viu e veio se pronunciar. Boa noite, gente. Hoje eu tô aqui com a família do Denilson Lima, confeiteiro dos famosos, assim como ele é conhecido. Sou amiga dele de infância, conheço ele desde criança. Até hoje sou amiga dele, nós conversamos, mas porém, hoje eu não posso apoiar ele. Confeiteiro dos famosos acusa cunhado de assédio e família rebate. Esse trecho tá lá no podcast, porém a gente não conseguiu encontrar, mas teve essa acusação, aparentemente, supostamente, hipoteticamente, periodicamente, diariamente, açougueiramente. Então tá aqui a família dele, que ele acabou de soltar um vídeo aí no canal da Pamela Magalhães, que é uma blogueira, não sei quem é. E nesse vídeo tem muitos fatos que não é verdade, que termina prejudicando a família dele. Aí tá aqui a família dele, o cunhado, a irmã, o pai dele, a outra irmã dele, que quer falar também. Eu sempre, que nem ele fala, tem raiva de mim e tudo. Mas eu nunca imaginei dele acusar meu esposo, dizer que meu esposo assediava ele e tudo. Ele sabe que tudo é mentira. E hoje mesmo ele já mandou uma mensagem para essa minha amiga, dizendo que nada que falasse ia derrubar ele. Mas o que eu tenho para dizer para ti, Denilson Lima, que tu sabe que tudo é mentira, que o depressivo da história é tu. Tu sempre quis subir na vida. Tu sabe que eu nunca falei, eu me calei pra minha vida toda. Agora hoje eu vou falar, porque isso aí é demais.
Tu mora aqui nessa casinha humilde, sou pobre, sou, que tu sabe. Tudo que tu fala da minha avó é mentira. Tu veio aqui foi 5 vezes, tu nunca foi visitar ela. Ela Meu Deus! morreu chorando, eu tenho um vídeo. Ela pedindo pra te ver, tu só fazia compra, mandava pra ela. Tinha nojo dela, tu tinha nojo da nossa mãe. Hoje ela não tá aqui mais no nosso meio, entendeu? Hoje ela não tá. Mas eu sei que lá de onde ela tá e Deus tá vendo. E tu pode ter certeza que a mão do homem pode não pôr em tu. Que nem tu disse que tu é rico, tem muito dinheiro, eu não tenho. Eu vivo trabalhando numa escola. Agradeço até quem me deu os serviços, que é a prefeita da cidade. Eu agradeço ela. Cuido do meu pai, que é uma coisa que nem tu fica mentindo dele. Ele é doente, que tu com tanto dinheiro era pra tu ajudar. Tu ajuda, tu faz alguma coisa por ele, tu não faz. Tu levou, foi meu filho pra ir. Meu filho sabe o que ele passou aí. Quantas vezes eu não chorei? Eu tenho os áudios, eu tenho tudo. Então, esse negócio de não ajudar o pai, eu acho muito complicado. Minha mãe viveu isso, né? Minha mãe cuidou da minha avó até o final da vida dela. E eu tenho um tio. Você lembra o tio assassino? Então, ele não é só assassino, ele é agressor de mulher e ele negligenciou a própria mãe também. Nunca ajudou em nada, né? E é muito chato quando fica na responsabilidade só de uma pessoa de cuidar do pai. Porém, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é se aquele pai foi um bom pai, porque ele disse que o pai dele abandonou ele. O pai dele era preconceituoso com ele. O pai dele não era presente na vida dele. Então, eu já não acho que ele tem responsabilidade com o próprio pai, entende? Eu vou dar o meu exemplo. Se a minha mãe tivesse continuado sendo a pessoa que ela era comigo na minha primeira infância, me batendo, me agredindo, sendo uma pessoa ruim comigo até hoje, principalmente até a final, assim, da minha infância, 14, 15, 16 anos, eu não faria metade das coisas que eu faço por ela hoje em dia. Porque a gente retribui o que essa pessoa fez pra gente. Se essa pessoa não me fez bem, por que caixas d'água eu vou te dar uma coisa boa? Você só me fez merda. Às vezes eu vejo um pessoal falando, nossa, mas tá cheio de pessoas idosas no asilo que o filho não quer visitar, o filho não tá nem aí. Mas será que esse pai, quando ele tava mais jovem, quando ele tava lúcido, essa mãe que tá lá no asilo, ela foi uma boa mãe? Será que ela não negligenciou esse filho? Será que esse filho não se sentiu abandonado? Não se sentiu rejeitado pelo próprio pai? Gente, pai e mãe não tá sujeito de fazer merda não, tá? Tudo que ele passou lá contigo. E ele toda a vida mandando eu me calar, toda a vida, só que hoje eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Isso aí que tu fez foi o fim, foi o fim. Foi o fim. Se tu quer, Denilson, seguir tua vida, segue. Deixa nós em paz, Denilson. Eu nunca botei nada te prejudicando. Eu nunca falei nada contigo, Denilson. Por que tu tá acabando com minha vida desse jeito? Falando do meu esposo, que todo mundo sabe que ele é uma pessoa trabalhadora. Tu sabe que é tudo mentira. Deus... E tá o cunhado dele. Então eles estão aqui, eles estão abertos. Eu queria falar, né? Bom, como ele me acusou, né? Oh Deus, com todo o respeito que eu tenho. Acusou sem ter prova. Então, Denilson, o que eu quero dizer... realmente foi sem provas. Acho que é importante a gente acusar as pessoas quando tem provas. Só que às vezes as coisas acontecem quando a gente é criança. A gente não tem como provar. Mas a gente vai deixar de falar, vai deixar de ter sido verdade. Ele lembra um pouco o Gil do Vigor. Acho que é o cabelo. Pra ti... E para todos que me acusou, né? Me acusou sem ter prova. Então, Denilson, o que eu quero dizer para ti e para todos que estão nos assistindo agora aí, que eu tenho minha consciência limpa, né? Que eu tenho minha consciência limpa, que eu jamais fiz isso, tu sabe disso, que eu não fiz isso, né? Que tu chegou e disse que ia contar para ela e ela falava, ameaçava te bater, tu mentindo que nunca falou isso pra ti, então eu tenho minha consciência limpa. E se tivesse um exame de hoje, como provar, eu fazia, só pra me provar a minha inocência, porque é meu nome que tu colocou na lama. Falou dizendo que eu era depressiva. Depressiva é ele é quem é o depressivo, que é ele que toma remédio. Então tá aqui a família, eles estão abertos para qualquer conversa, né? Estão abertos para qualquer conversa. Isso é um desabafo, gente. Então vocês aí, quem puder marcar... O limite, se ele quer subir na vida, sobe, Denilson, eu tô te pedindo. Quem puder marcar Léo Dias, qualquer pessoa, pode marcar. Tá revoltada, Denilson! Gente, eu tenho recebido muitas mensagens aqui, ultimamente, mensagens de pessoas querendo um posicionamento. Nos últimos dias, viralizou muito um vídeo onde a minha família fala algumas coisas que aconteceram que são mentiras. Gente, o que eu contei ali é a minha verdade, foi a minha história, foi o que eu senti e o que eu vivi. Com todo respeito, com todo carinho com as pessoas que passaram pelo mesmo que eu passei, que eu sei que não é fácil, sim, eu fui abusado, tanto emocional como abuso sexual.
Eu sei que é difícil, né? Ter alguém ali do seu lado e alguém chegar e falar, nossa, essa pessoa me abusou. Eu era uma criança. Quem dá uma voz para uma criança? Ninguém. Quando eu ia falar que tinha sido abusado, ninguém me dava voz. Hoje, eu vejo que eu estou num patamar que eu consigo ter voz. Hoje em dia eu não tenho medo, sabe? Então, assim, eu precisava libertar isso. Então, acho que naquela terapia, naquele podcast de terapia, foi onde eu vi o momento certo e o lugar certo para mim expor isso. Mas, assim, eu me senti tão leve, parecia que eu estava renascendo. A arte, ela mudou a minha vida. Eu sou eternamente apaixonado pela arte. Eu acho que essa minha história, ela foi um grande ensinamento na minha vida. Todas as lutas, tudo que eu passei, eu sou uma pessoa tão grata, eu fico tão feliz quando eu falo da minha história, porque é algo muito gratificante para mim. Vocês têm noção de que é um menino sonhador, que não teve nenhum apoio, sair lá do Maranhão, chegar até aqui em São Paulo, conquistar tudo que eu conquistei, que não é fácil, tá? E eu acho que as minhas obras de arte, inclusive eu tô aqui no meio de muitas obras de arte, é retrato disso. As pessoas perguntam, mas em quem você se inspira? Mas aonde você... Gente, é na minha história. O que eu passei e o que eu... Hoje em dia foi assim, eu vejo que é um aprendizado. E a minha história, ela foi uma história que foi muito sofrida. Eu fui entender hoje, depois que eu cresci, com muita terapia. Eu fiz até uma regressão, porque eu acho que na regressão foi onde eu perdoei os meus pais. Eu vi que eles não eram culpados disso. Em psicologia/terapia, é um retorno a estudos ou memórias passadas, infâncias, traumas, para ressignificar problemas atuais, como fobias ou ansiedade. E no sentido comum, significa um retrocesso ou retorno ao estado anterior, como regressão de um tecido ou de uma epidemia. Vi que eles tiveram um papel muito importante na minha vida. Eu perdoei todas aquelas pessoas que realmente fizeram isso comigo. Eu só fiz isso para realmente incentivar as pessoas que também sofriam por isso e me libertar. Foram 28 anos da minha vida com esse peso dentro de mim, com essa cobrança. Eu não conseguia ir até a minha avó, porque eu sabia que lá, a pessoa que me abusou, ela estava lá dentro da casa. Então eu falava, como que eu vou ver minha avó, sendo que tem a pessoa que me abusou? E meu coração ficava muito partido em ver isso, porque eu realmente não conseguia ir até ela. Ajudei a minha avó, eu sempre fui uma pessoa muito solícita antes, mas depois fiquei muito confuso, né? E depois eu vim entender hoje que ela foi o maior amor da minha vida, que eu acho que ela era a pessoa que mais se preocupava comigo, ela era a pessoa que mais me amava no meio de tudo aquilo. Então, todo aquele furacão que vocês viram na internet, imagina eu passar por tudo aquilo sozinho, sem ter proteção, né? Então, assim, foi algo muito difícil para mim. Então, mesmo nesses momentos difíceis da minha vida, hoje eu vejo que foi ótimo. Eu vejo que isso transformou. Hoje eu acho que eu sou esse Denilson hoje que vocês veem impactando as pessoas. Foi por isso. Babado. Comeria ovo de Páscoa de 500 milhões de reais?